Se o Senhor tem algo para fazer na sua vida, vai acontecer. Se o Senhor tem algo para mudar na sua história, vai ser mudado. Se o Senhor tem um chamado para a sua vida, esse chamado será realizado sobre a terra. Porque se o Senhor te chamou e te escolheu, é porque algo tremendo Ele tem sobre a sua vida. A palavra do Senhor aqui, no livro de Neemias, vai falar sobre um homem, segundo a vontade de Deus, que era ali copeiro do rei, que trabalhava diretamente para o rei, assim como você trabalha para o nosso rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele trabalhava ali para o rei todos os dias, creio eu, animado, feliz, e ele tinha uma função muito importante naquele lugar, uma função que chega a ser até difícil, porque tudo que chegava até o rei, quando era de beber, ele bebia, se fosse de comer, ele comia. O copeiro do rei entrega literalmente um vinho para o rei. E ali naquele momento o que poderia acontecer? Poderia vir um vinho envenenado. Então era uma função muito importante. Na nossa vida também é assim, nós temos uma função importante diante de Deus. A nossa função, que é referente até o culto de hoje, que é um culto de missões, não é? Então, nós temos uma função muito importante que é ide e pregai o Evangelho de Cristo. Ide e falai do amor de Deus sobre a terra. Infelizmente hoje muitos têm duvidado do amor de Deus, muitos não têm pregado o Evangelho de Deus, muitos não têm falado conforme Deus quer que seja falado. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer, não o que o homem quer. Nós estamos aqui para falar para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus, que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma a tua casa, a tua família, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o único que pode dar a salvação. E muitos não têm feito conforme a vontade de Deus. Neemias recebe uma notícia a qual os muros tinham sido destruídos, a qual tinha ido por terra, e que muitos estavam ali invadindo a terra de Neemias, a terra onde gerações passou, a terra onde os pais de Neemias viveram. Talvez lá dentro da sua casa seja difícil de aguentar o que você está passando. Talvez dentro da tua casa ou no teu casamento não esteja fácil. Só que agora eu quero pedir para você ligar o seu pensamento com Deus e entender o seguinte: não é para você pensar no que ou no como, é para você pensar em quem vai fazer a obra dentro da sua casa, é para você pensar em quem vai fazer a obra dentro da tua família, é para você pensar em quem vai enviar você para fazer a obra de Deus. Não é para você pensar em o que você vai falar, não é para você pensar como você vai falar. Pense o seguinte: quem irá me usar é Deus sobre a terra. Quem irá falar através de mim é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim na cruz do Calvário. Então, se Ele morreu por mim e por você, a vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Se Ele morreu por mim e por você, não existe nada nessa terra que não possa você suportar. Talvez dentro da sua família você acha que não tem mais jeito. Talvez você tenha olhado para o seu casamento e tenha pensado assim: meu Deus, daqui não tem jeito, é só separação. Talvez você tenha pensado: daqui não tem jeito, eu só vejo de mal a pior. Mas você já se perguntou se aquele que está conosco todos os dias da nossa vida deu a última palavra dele? Será que você já entregou para ele o seu problema em espírito e em verdade? Não da boca para fora. Porque hoje o Senhor está falando conosco que quando Ele tem algo para fazer na sua vida, Ele faz. Mas depende de você. Não depende de mim, não depende dos pastores aqui, não depende de ninguém, apenas de você e da sua relação com Deus. O Senhor manda dizer para a igreja nessa noite que se você chegar em um prédio distante, e você olhar de longe, você vai ver aquele prédio pequenininho. Mas se você chegar perto do prédio, você vai ver que é um prédio grande, enorme. Assim é você na presença do Senhor. Se você estiver olhando de longe, você vai achar que é pequeno. Mas se você tiver intimidade com Deus, você verá que Ele é grande na tua vida. E Ele pode fazer o impossível acontecer através de você. O que está acontecendo lá
do seu lar não é para a sua morte. Sabe por quê? Lázaro estava morto até em 4 dias. 4 dias depois, Jesus chega até ele. O que acontece? Lázaro, venha para fora. A morte não impediu. Nada que se levanta contra você vai impedir. Porque Jesus é na tua vida. Irmãos, a palavra aqui de Neemias vai dizer que ele tinha ali uma vida boa, ele estava estruturado, ele estava tranquilo, e ele estava imaginando ali que para ele estava tudo bem. Mas quando chega aquela mensagem até ele, dizendo que os muros haviam caído, dizendo que pessoas ali, exércitos estavam invadindo o seu lar, e estava acontecendo uma destruição naquele lugar, o que ele faz? Ele não fica quieto, ele dobra o seu joelho e vai clamar ao Senhor. Quando tudo está indo de mal ou pior para você, dobra o seu joelho lá no seu quarto, dobra o seu joelho na tua casa e comece a clamar ao Senhor, porque Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida, porque Ele é o Deus do impossível, porque Ele é o Deus que vai lhe dar a tua vitória, porque Ele vai fazer você edificar os muros que é a resistência da tua casa, que é a resistência da tua família. Neemias colocou um propósito no coração, ele clamou a Deus, ele buscou, o Senhor ali o respondeu. Ali o rei contempla o semblante de Neemias, que sempre chegava feliz no trabalho, que sempre chegava ali alegre, e ali naquele momento o rei entende que algo estava afetando Neemias. E eu falo para você, Jesus Cristo de Nazaré tem olhado para você, e Ele sabe que não tem algo afetando a tua vida. É por isso que Ele te pergunta hoje nesta noite: você quer a tua vitória? Abre a tua boca e glorifica. Você quer a tua vitória? Abre a tua boca e louva a Deus. Você quer a tua vitória? Abre a tua boca e peça que o Senhor vai lhe responder, porque Ele é Deus na tua vida. Assim foi com Neemias. Irmãos, às vezes nós estamos no fundo do poço, assim como José um dia esteve quando os irmãos dele jogaram e lançaram ele lá. Mas ali no fundo do poço só tem um lugar para você olhar, é para Jesus de Nazaré. Ali no fundo do poço você só tem um lugar para olhar, que é para cima. Não olha para o lado, não olha para o outro, não olha para aqueles que estão dizendo que você não vai conseguir, que você não vai aguentar, porque Jesus Cristo já deu a última resposta, que é vitória sobre a sua vida. Muitas das vezes nós vamos olhar o impedimento, muitas das vezes nós vamos tentar só ver o como, mas Deus está mandando a gente olhar quem vai abençoar, quem vai dar vitória, quem vai livrar, quem vai salvar, quem vai entrar na sua família, quem vai entrar na sua história. Existe história que aos olhos humanos está perdida, mas para Deus nada é impossível. Então não existe nada perdido sobre a terra enquanto Jesus Cristo está cuidando. Irmãos, Neemias fala com o rei: é verdade, eu sempre chego feliz, mas não tem como ficar feliz quando eu vejo a minha casa perdida. Não tem como ficar feliz quando eu vejo meu casamento perdido. Não tem como ficar feliz quando eu vejo meu filho entrando num mundo de aflição, de perdição, de vício. Não tem como eu ficar feliz quando eu vejo um filho a ponto de morrer. Não tem como eu ficar feliz quando eu olho para um lado e para o outro e não vejo saída. Não tem como eu ficar feliz quando eu olho para dentro do meu armário e não vejo um suprimento para abençoar minha casa, para poder ter um alimento, para que a minha família venha comer, venha saciar. Não existe, não tem como eu ficar feliz se tudo que eu vejo ao meu redor é de mal ou pior. Aí o Senhor pode dizer para você que mesmo que tudo esteja contra você, Ele sempre vai estar a seu favor. Se você está aqui esta noite, é porque tudo aquilo que você tem passado, seja de bom ou de ruim, o Senhor tem cuidado de você. Mesmo que seja difícil aguentar provação e luta, dificuldade, mesmo que seja difícil aguentar tudo aquilo que você tem passado, o Senhor hoje, nesta noite, fala com cada um de nós aqui neste lugar, nesta noite, neste momento.
que por tudo aquilo que a gente passa, o Senhor tem passado conosco. Mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai passar por você. Mesmo que você não veja saída, o Senhor vai abrir uma saída para você. Irmão, lá em Atos, capítulo 12, vai falar sobre Pedro. Chegou um tempo, assim como os dias de hoje, ainda não está oficialmente acontecendo, mas eu creio assim, em breve vai acontecer. Aquele que não conhecer a palavra do Senhor não vai poder carregar uma Bíblia embaixo do braço para poder levar a palavra de Deus. Então todos nós teremos que conhecer a palavra do Senhor. Todos nós teremos que falar a verdade em um tempo que não poderemos falar. Ainda assim nós serviremos o mesmo Deus. Ali naquele tempo, o rei Herodes manda prender os cristãos. E ele prende Tiago e Pedro. E ali mata, executa Tiago. E Pedro fica prendido. E naquele momento ali, quando Pedro está preso, provavelmente Pedro chega a pensar, eu creio assim, se Tiago morreu, em breve chega a minha vez. E ali naquele momento, o que acontece? O anjo do Senhor desce e fala para Pedro: Pedro, levanta-te, coloca a sua capa nas costas, sua sandália, se veste, porque hoje eu vou salvar você. Porque hoje eu vou tirar você de onde você está. O que eu quero dizer com isso? Não importa onde você está, importa o Deus que você serve. Não importa onde você está, o Senhor vai tirar você, seja do fundo do poço, seja no abismo, seja no problema que você tiver, o Senhor vai tirar você. O Senhor vai resgatar você. E ali, voltando a palavra de Neemias fala com o rei, e ele pede para o rei: dai-me cartas, para que eu vá e edifique os muros. E hoje o Senhor também está falando conosco, que nós temos que edificar a nossa força nele, que nós temos que edificar a nossa vida nele. Os muros é sinal de força, e a nossa força é Deus. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não clamarmos a Deus, se nós não pedirmos a Deus, nada vai acontecer na nossa vida. Agora, se nós colocarmos Deus à frente de tudo aquilo que nós fazemos, aí o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Aí o Senhor começa a mudar a nossa história sobre a terra. Aí sim o Senhor começa a mudar a nossa família na terra. Irmãos, Neemias sai em uma missão. Qual é a missão? Edificar os muros. Qual é a nossa missão sobre a terra hoje? Edificar os muros, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, ir a todo mundo e fazer aquilo que Deus quer. Primeiramente, pregar para dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não esperar que o mundo venha, que outra pessoa venha para poder consumir a nossa casa e a nossa família, mas falar do amor de Deus, nós mesmos dentro do nosso lar. O Senhor pode muito bem pegar uma pessoa desconhecida e levar a palavra lá dentro da sua casa, mas o Senhor hoje quer provar você. Será que você tem tido autoridade dentro da tua casa? Será que você tem falado do amor de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família? Será que você tem pregado para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa? Ou será que nós estamos parados, olhando que o mundo destrua a nossa casa? Hoje o Senhor diz que a missão que nós temos sobre a terra é ir pregar o Evangelho, pregar para que outros sejam salvos e conheçam o mesmo Deus e o mesmo Jesus que nós conhecemos, mas também que a nossa família seja salva. A palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para isso cabe a mim e a você pregar dentro do nosso lar. Cabe a mim e a você testemunhar sobre a terra que Jesus é na nossa vida. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, não deixe o negativismo acabar com aquilo que você tem, e aprende agora a colocar na mão de Deus, para que seja salvo tudo aquilo que você tem sobre a terra. Santo é o nome do Senhor. Neemias sai em uma missão ali. Sabe o que é interessante?
Satanás se levanta contra você e você é um ministro sobre a terra, ele vai vir para ser destruído. Porque na sua casa, na sua família, na sua vida, quem comanda é Jesus de Nazaré. Quem comanda a sua vida é Deus. Não existe nada nem ninguém que vai mudar isso sobre a terra. Recentemente eu tive um seropédico levando a palavra do Senhor e veio aqui agora. Irmãos, é interessante quando você vive debaixo da graça de Deus, debaixo das mãos de Deus, não importa o que, não vai te afetar. Pouco antes de eu voltar para a presença do Senhor, eu tinha raiva de quem falasse de Deus para mim. Quando falava, eu ficava aborrecido. A minha esposa chega um dia e fala assim: aceitei Jesus. Aí eu viro para ela e falo: que bom para você. E viro para o lado e não falo mais nada. E aquilo ali naquele momento foi um choque para ela. Obviamente ela não conseguiu seguir na presença do Senhor. Ela se afastou, não teve força. Sendo que eu cresci no Evangelho desde criança. E ali naquele momento eu fiquei quieto e ela pensando, né? Creio eu que ela deve ter pensado: olha que esposo de gato, eu indo para a presença do Senhor e ele me vira e fala simplesmente isso. Mas isso é para a gente entender que quando Deus tem obra na nossa vida, Ele faz. Naquele momento, eu falei para ela, ela não conseguiu filmar, mas ela colocou, que eu quero dizer para vocês, propósito sobre a terra importante. Ela colocou um propósito no coração dela. Antes de fazer 31 anos, eu vou estar na igreja, meu esposo vai estar também, e eu vou estar batizado e vou descer as águas junto com ele. E ali naquele momento ela busca Deus, ela começa a clamar ao Senhor, e eu não sabia de nada, não estava nem aí para o Evangelho, mas ela continuou buscando, ela continuou clamando. E aí um dia o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, e eu chamo o evangelista Gilberto para fazer um culto lá em casa, no meu lado. Quando o evangelista Gilberto chega para fazer o culto, começa a pregar a palavra, minha esposa começa a chorar, ela aceita Jesus. E aí ele pergunta: mais alguém que aceita Jesus? Os irmãos dela, o irmão dela e a cunhada aceita Jesus também. E eu ali, tu. Não. Estou aqui, eu só vim fazer um culto de ação de graça. Nada mais do que isso. Quando vê ela clamando a Deus: eu estou aqui, eu não me importo do que vai acontecer. Eu estou aqui, estou fazendo a minha parte. Eu sinto a mão de Deus me empurrando nas costas. E aí eu começo a chorar e aceito Jesus naquele momento. Eu tinha raiva. Eu não sei porquê, nem quando isso cresceu no meu coração. Mas eu tinha raiva quando alguém vinha falar de Deus para mim. O que eu quero dizer com isso é: se alguém dentro da sua casa não aceita, se alguém na sua casa não quer ouvir, se alguém na sua casa ainda não é cristão, eu profetizo sobre a sua vida que vai ser. Eu profetizo sobre a sua vida. E se você colocar propósito e crer, ela vai vir e ela vai trabalhar para Deus conforme você. Aquela pessoa que precisa conhecer esse Jesus que você serve, ela vai vir através de você. Tenha fé, confia, busca Deus e põe propósito na sua vida. O que vai acontecer? Foi assim na minha vida e eu creio que vai ser na sua também. Ali no culto de seropédica, eu falei algo que é interessante para a nossa vida, que é: se você vive diante dos olhos de Deus, você tem que pensar o que Deus pensa, falar o que Deus fala e agir conforme Deus age. Deus, Ele te dá tudo aquilo que você tem que falar. Deus, Ele te dá tudo aquilo que você tem que ver. Deus, Ele te dá tudo aquilo que você tem que pensar. Então não pense mais que não vai dar certo. Não pense mais que você não pode. Não pense mais que não vai melhorar. Comece a pensar que Deus vai agir sobre você. Comece a pensar que Deus ama você, a sua casa, a sua família. Comece a pensar que a vida que você está vivendo hoje não é a vida que você vai viver amanhã. Deus conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele vai te conhecer eternamente. Por isso Ele definiu para você que a vitória é certa. E se a vitória é certa, comece a fazer mais para Deus. Se a vitória é certa, vamos sair e pregar o Evangelho. Se a vitória é certa, vamos amar
e ver o que Deus vê. Não existe nada nem ninguém que vai impedir cada um de nós viver o melhor da nossa vida sobre a terra. Porque nós estaremos vivendo o que Deus quer que a gente viva. E hoje, o melhor que tem a cada um de nós fazer é colar com Deus, é viver para Deus, é amar a Deus verdadeiramente, não só da boca para fora. Infelizmente, existem muitos hoje em dia que falam que eu amo, eu vivo para Deus, mas não está vivendo realmente o Evangelho de Deus, não está realmente vivendo aquilo que Deus quer para nós. Se vivesse realmente, estava indo levar a palavra do Senhor. Se vivesse realmente, estava pregando dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Se vivesse realmente, estava reconhecendo que realmente Deus é sobre a nossa vida. Deus, Ele é o mesmo de antigamente. Ele é hoje e será eternamente. Se você quer uma cura para a sua família, Deus vai realizar. Se você quer uma cura para você, Deus vai realizar. Se você quer uma mudança no seu lar, Deus vai mudar. Se você quer uma história diferente para você, Deus vai te dar uma história diferente. Se você crê que Deus faz, aprende a reconhecer que Deus é da sua vida. Deus é na nossa vida. Irmãos, Deus nos ama tanto a ponto de dar o seu filho. Quantos irmãos dariam um filho por alguém aqui hoje? Eu acredito que ninguém daria um filho. Por quê? Porque um filho é algo muito precioso. Abraão, quando Deus falou para ele assim: Abraão, pega o seu filho e vai sacrificar ele para mim. O que Abraão faz? Ele sobe e vai para sacrificar o filho dele, Isaac, para Deus. Ele teve a coragem, ele teve fé, ele se colocou conforme Deus queria, ele se posicionou primeiro pensando em Deus, porque ele sabia que Deus ia fazer algo na vida dele. Através daquilo, Deus faria algo. O que eu quero dizer é: se você está num momento que não sabe o que fazer, se doe mais para Deus, se sacrifique mais para Deus, abandone o mundo e viva para Deus. Esqueça o seu passado e viva o presente com Deus. Esqueça tudo aquilo que você já viveu e se coloque na posição de Deus para viver um presente abençoado diante de Deus. O passado, talvez o mundo vai te julgar por aquilo que você fez, mas Deus te abençoará por aquilo que você vai viver daqui para frente. O seu passado ficou no passado, o seu presente é o que Deus toma no futuro. A decisão você tem que tomar agora. Deixe o seu passado ser testemunho para você sobre a terra. O seu passado, seja o que for, vai servir de testemunho. Agora o seu presente e o seu futuro é o que vai trazer a salvação para você. É o que vai trazer a salvação para a sua casa e para a sua família. Como? Se Jesus é a nossa esperança, se Jesus é o autor do início, do meio, do fim, se lá no princípio Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo aquilo que está sobre a terra, não importa o que você viveu no seu passado, tudo aquilo que você passou foi permissão de Deus. Importa agora o que você quer tomar a sua decisão daqui para frente. Importa agora o que você quer fazer daqui para frente. Importa agora o que você vai fazer para melhorar dentro da sua casa, dentro da sua família e no mundo. Porque o mundo hoje já está perdido, mas existem almas lá esperando por você. Existem almas lá esperando para ouvir a palavra do Senhor através de você. Mesmo pessoas que não queiram ouvir, assim como um dia eu não queria ouvir, se você falar, o Espírito Santo de Deus vai se encarregar de infiltrar no coração delas e algo vai mudar ali. Do momento que você falar em diante, é assim que começa a mudar sobre a vida. Agora, se nós não falarmos, se nós não fizermos, infelizmente nada vai mudar. Se nós colocarmos na posição que Deus quer e falarmos do Evangelho dele, aí sim algo diferente acontecerá sobre a terra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa